No telão, pastora, pregação de número 74, continuando a pregação de quinta-feira passada, predestinação e eleição, parte 2. Amém? Diz a palavra em Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu, nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Amém? Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória a Deus. Vamos orar e pedir entendimento para o Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus justo, Deus soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Senhor, te louvamos, lhe rendemos graças, Senhor, por mais este dia em tua casa, por mais esta manhã, Senhor, reunidos em família, Senhor, adorando o teu santo e poderoso nome, o único que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor. Senhor Jesus, declaramos, Senhor, e recebemos o pleno entendimento da tua palavra, Senhor. As mentes, Senhor, com conhecimento, os olhos já iluminados por ti, Senhor Jesus. Senhor, eu declaro que tu usas a minha vida, Senhor, no teu altar. Usa a minha boca, fale através da minha vida, Senhor. Me conduza, Pai. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Fale aquilo que tu queres dizer, Senhor, à tua igreja. E a tua igreja receba, Senhor, aquietados, tranquilos, descansando em ti, Senhor. Pois tu és o refrigério das nossas almas. Tu és o bom pastor, Senhor. Nada há de nos faltar em momento algum. Assim te louvamos e te exaltamos, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, família bendita sobre a terra, povo de Deus, pedras vivas. Amados, foi por vontade de Deus que você foi escolhido e predestinado. E isso tem que trazer paz e alegria ao seu coração. Amém? Porque assim o Senhor determinou a nossa predestinação, assim o Senhor nos fez eleitos para a salvação. E isso tem que trazer plena alegria. Amém? Esse conhecimento, o entender desta palavra, tem que trazer refrigério para as nossas almas. Tem que ser algo maior do que tudo. Tem que suprir todas as coisas em nossas vidas. Tem que ser a maior alegria em nossas vidas. O pleno entendimento da salvação. Amém? A alegria de sabermos que somos eleitos e salvos. Amém? Independente de qualquer coisa. O Senhor já nos fez salvos, e salvos para sempre. Amém? Glória a Deus por isso. Nós olhamos para a Bíblia, amados, com fé. Nós olhamos confessando e crendo. Pois o que está escrito nós cremos. Amém? Por isso nós falamos. Quando confessamos a palavra com fé, evitamos algumas coisas na vida. Por exemplo, nós evitamos a lógica humana. Amém? Pois esta é um tropeço na obra de Deus. A lógica humana. Quando a gente confessa a palavra, quando a gente confessa com fé o que está escrito na Bíblia Sagrada, a gente evita nas nossas vidas teorias e tradições de homens, que é o que prevalece hoje
nas igrejas legalistas, amém? No povo de Deus aí fora, as tradições, os costumes de homens que se acham maiores do que Deus, que acham que pode determinar a salvação e condenar um filho de Deus para a perdição. Homens que se acham superiores a Deus. Quando a gente entende, a gente compreende o que Deus nos diz através da palavra, através dessa passagem, da predestinação, da eleição, de onde viemos e para onde vamos, a gente tem a plena certeza de que somos filhos, que somos eleitos, que Deus nos criou desde antes da fundação do mundo para sermos salvos. Então não depende de homem, não depende de nós mesmos, amém? Não depende de costumes religiosos, de tradições religiosas, tradições humanas, não depende de obras, não depende de sacrifícios humanos, amém? Não depende de batismo em água, não depende de sacrifício em monte, subir monte, descer monte, não depende dessas coisas, amém? Não depende da sua vida religiosa, de como você se comporta diante de Deus, diante da igreja. Isso é consequência para a sua vida. Se você é fiel à palavra, se você vive segundo a vontade de Deus, você vai receber o melhor de Deus, amém? Mas isso não é o que vai determinar a sua salvação ou sua condenação, amém? Independente da sua atitude nessa vida que Deus te colocou, que Deus, né, revestiu o teu espírito com carne, amém? Deus te deu um propósito nessa terra. E não é dependendo do que você vai fazer, se você vai obedecer, se você vai cumprir esse propósito, você vai ser salvo, você vai ser condenado. Se você obedecer, ouvir a voz do Senhor e praticar, você vai receber o melhor de Deus. Você vai receber o reino de Deus para esta vida, amém? As mais de 7.000 promessas. Você vai, tá agradando a Deus o tempo todo, aquele que te criou, aquele que te justificou, que te glorificou, que te santificou. Amém? Mas não é isso que vai determinar a salvação do Filho de Deus. O Filho de Deus já foi criado. Aquele que foi predestinado já foi criado para a salvação. Independente de obras, independente de tudo, de qualquer atitude nessa vida. Amém? Como já foi dito na quinta passada, é algo que é até forte para a gente ouvir. Não tem tamanho de pecado que vai condenar um filho de Deus. Não é pecado, não há, não tem um pecado determinado que um filho vai fazer que vai o condenar. Deus não volta atrás naquilo que determinou. Amém? Se Deus determinou o filho para salvação, o filho é salvo. Amém? Só que o que ele praticar aqui, ele vai colher aqui. E se é filho, se é ovelha, vai ser disciplinado, vai ser corrigido, e vai ser até mesmo açoitado. E Deus corrige os seus. O pai corrige o filho. Amém? Então, assim que a gente tem que entender e a gente tem que viver. Amém? Praticar as nossas coisas com esse pleno entendimento. A gente faz com alegria para Deus. Amém? Gratos de tudo que Deus já fez por nós. Amém? Em Gálatas 3:5 diz a palavra do Senhor: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A gente já é maduro para entender isso, amém? É pela pregação da fé, amados. Não é pelas obras da lei. Não existe obras da lei nas nossas vidas. Amém? Aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós. Então o Senhor opera milagres, é pela fé. Amém? Deus se manifesta pela fé. Deus existe em nossas vidas pela fé. Amém? Não é por obras. Deus não se manifesta na vida de um filho por obra. Deus, não se alegra. Deus não opera milagres na vida de um filho por aquilo que o filho dá em sacrifício a Deus. Mas é pela fé. Nosso Deus é Deus da fé. E a palavra diz que o justo viverá por fé. É assim a gente tem que compreender e ter a maturidade para caminhar e viver assim, em tudo, em todas as áreas de nossas vidas. Amém? Glória a Deus.
Quando colocamos o nosso coração na confissão da fé, sempre há uma consequência, um resultado. E a consequência disto é o milagre de Deus. Amém? É um milagre, o milagre acontece. Quando a gente coloca o nosso coração na fé, a gente declara algo com fé, declara a palavra com fé, em todas as áreas de nossas vidas, independente de qual seja, o milagre vai acontecer. Amém? Esse é nosso Deus, o Deus de milagres. Hoje, amados, vamos continuar tratando do assunto predestinação e eleição. A predestinação e a eleição na vida do cristão, na vida do Filho de Deus, é como uma coluna vertebral, como uma espinha dorsal do Evangelho. O homem que tem problema na coluna, ele não consegue se manter ereto. Amém? O homem que tem problema na coluna vertebral, ele vai ter problema, vai ficar meio torto, não vai conseguir se posicionar ereto, não vai conseguir se manter firme. A coluna vertebral é o sustento para o nosso corpo. Amém? E a predestinação e a eleição nas nossas vidas é como a coluna vertebral. Por isso a gente tem que ter o pleno entendimento dessa palavra. A gente tem que ter isso fixada nas nossas mentes. Amém? Porque essa é a coluna. Se a gente entender predestinação, eleição, a gente viver isso, a gente declarar isso, a gente, ter isso firmado nas nossas vidas, a gente vai estar sempre firme, sempre ereto, sempre firmado sobre a rocha. Amém? A predestinação é a única doutrina que reconhece a soberania total de Deus. É a única doutrina que coloca Deus no altar de Deus e faz o homem se tornar homem. Amém? Homem independente de Deus. Então, quando o homem compreende a predestinação e a eleição, o homem entende que não tem poder nenhum. O homem entende que ele é dependente em tudo de Deus. Amém? Quando a gente entende a predestinação, que somos criados e predestinados por um Deus que é todo-poderoso, toda a glória é de Deus. Amém? Tudo é de Deus. A gente é submisso, a gente é obediente, a gente é o caco na mão do oleiro. Amém? O oleiro criou e ele transforma o vaso da forma que ele quer. Ele conduz a vida do filho da maneira que ele predestinou lá atrás, segundo os propósitos que ele determinou lá atrás. Então a gente tem esse pleno entendimento que somos homens dependentes de Deus. Amém? A predestinação, como já dissemos, é a espinha dorsal na vida daquele que é humilde. Amém? Quando a gente é humilde e se submete a Deus, a gente entende que a predestinação e a eleição nas nossas vidas é o sustento, é a coluna, é o centro. Amém? A predestinação, a eleição, a pré-existência, a gente entender de onde a gente veio e para onde a gente vai. Isso traz alegria, amados. Isso traz firmeza, isso traz certezas para as nossas vidas. Não fica aquele espaço vazio que muitos têm, eu acho que a maioria tem, 99,9% da população tem, acha que a vida é só isso aqui. Acha que a vida, que a existência é só essa vida. Não tem noção do que foi lá atrás. E Deus tem nos revelado as maravilhas, tem nos revelado. Estivemos com Ele antes mesmo dele criar o mundo, dele criar as estrelas, dele formar o céu. A gente estava lá, rejubilando, amém? E glorificando o nome santo do Senhor. Ele diz na palavra, se está escrito a gente crê, amém? Então o que a gente está recebendo agora, essa palavra, por isso ela é suave nas nossas vidas, por isso ela traz alegria. Porque não é a primeira vez que a gente está ouvindo isso. A gente já ouviu isso do Pai lá atrás. Então se a gente já ouviu, hoje a gente recebe com tranquilidade. A gente só está relembrando aquilo que a gente já ouviu, que tinha sido apagado da nossa mente. Amém? Quando a gente veio a essa terra, veio e recebeu esse corpo, isso saiu da nossa mente, mas a gente lá em espírito,
nossa verdadeira essência, que é em espírito, a imagem do Senhor, a imagem e semelhança de Deus, em espírito, a gente já ouviu todas essas coisas. A gente ouvia da boca do próprio Deus essas coisas. Então, por isso, isso é gostoso ouvir. Isso traz paz, traz alegria para as nossas vidas. Amém? Vamos dar um glória a Deus por isso, amados. Glória a Deus. Em Efésios 1:7 diz a palavra: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? É segundo a pobreza? Está escrito? Não é, né? É segundo a riqueza da sua graça. Amém? Nosso Deus é um Deus rico, um Deus maravilhoso, um Deus soberano, um Deus que está acima de tudo e de todos. E é por graça, amados. Não é segundo a riqueza das suas obras, não é segundo a riqueza do seu sacrifício, é segundo a riqueza da sua graça. É por graça. Amém? Tudo é por graça nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. A predestinação é um ato de amor, segundo o beneplácito de Deus, segundo a determinação de Deus, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Em Efésios 1:9, 11 e 19 diz assim a palavra: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? Então fomos feitos herança, amados, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Então tudo é segundo o propósito de Deus. Veja que nós estamos vendo aqui segundo o seu beneplácito. Amém? Segundo o beneplácito de Deus. Segundo o seu querer. Segundo o querer de Deus. Segundo a sua determinação. Segundo a grandeza da sua glória. Segundo a grandeza do seu poder. Segundo a grandeza da sua graça. Amém? Então tudo é segundo a vontade de Deus. Tudo é segundo o querer e o manifestar do Senhor. Amém? Voltando aqui no versículo 9, Efésios 1:9, o Senhor nos diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então foi segundo a vontade. Segundo o seu beneplácito. Amém? No 11, também diz a palavra, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Amém? Segundo o conselho da sua vontade. Amém? Então é segundo a vontade de Deus. No 19 diz, e qual a suprema grandeza do seu poder? Então é segundo o poder de Deus, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? Então tudo vem de Deus. Tudo é o Senhor quem faz e determina. Você percebe que aqui não há nada humano. Não há nada, nenhuma manifestação, nenhuma intervenção do homem. Somente a soberania de Deus. Amém? Toda palavra só fala do poder de Deus. Só fala da grandeza de Deus, da vontade de Deus, da grandeza da sua glória, da grandeza do seu poder, da grandeza da sua graça, segundo o seu querer, segundo sua determinação. Então o homem não tem intervenção nenhuma, amados, em nada.
o homem não tem poder nenhum em nada, somente a soberania de Deus. Amém? A tradição evangélica não fala nada disso. Eles não falam nada disso. Porque a tradição evangélica fala muita coisa que não está na Bíblia. Amém? Eles não trazem, primeiro porque não tem essa revelação. Amém? Na graça de Deus, que o Ministério Cristo Vive, que os filhos eleitos do Senhor receberam através da vontade de Deus. Então não tem essa sabedoria, não tem esse conhecimento. E também porque para eles é mais vantajoso falar coisas de homens e impor coisas de homens. É mais lucrativo. Amém? Para a vida deles próprios. Do que eles colocar a glória para o Senhor e confiar somente em Deus, como a gente faz e aprende aqui. A gente não vive, amados, dependendo da mão de homem. Aqui ninguém passa envelopinho, aqui ninguém faz campanha pedindo dinheiro para ninguém. Aqui ninguém vive segundo o mover e o fazer do homem, segundo, ficar humilhando o filho, humilhando a ovelha de Deus, a dar aquilo que às vezes ela nem mesmo tem para dar. E ela dá achando que está dando para Deus. Porque muitos fazem com amor aí fora. Mas aqueles que impõem o sistema, aqueles que são donos da tradição, da lei aí fora, eles obrigam, amém? Segundo as determinações deles, a ovelha a dar aquilo que ela não tem, a fazer segundo aquilo que eles querem que seja feito. Amém? Isso é triste, isso não agrada a Deus em nada, amados. Nosso Deus não é Deus pedinte. Nosso Deus não é Deus de esmola. Nosso Deus não é Deus de campanha. Nosso Deus não é Deus de sacrifício, não é Deus de choro, não é Deus de sofrimento. A gente já aprendeu também na quinta passada. As ovelhas aí fora refletem a tristeza, refletem sofrimento. Sabe que às vezes isso não traz glória para Deus. Quem quer ter uma vida de sofrimento, de tristeza? Que testemunho você vai dar na sua casa, sendo um crente triste, um crente sofrido, um crente que, não tem alegria, não está dando testemunho nenhum da palavra, que a palavra são as boas novas de grande alegria. A palavra de Deus, Deus é amor, Deus nos criou em amor. Amém? Somos o povo mais feliz desta terra. Deus nos fez o povo mais feliz desta terra. Deus nos deu o seu reino. Amém? Para desfrutarmos. Se ouvirmos a sua voz e praticarmos, vamos escolher o melhor desta terra. Tudo quanto fizermos será abençoado, seremos bem-sucedidos. A palavra diz, amados. Glória a Deus. Falar, por exemplo, amados, em Santíssima Trindade, que muito se ouve aí fora no sistema, que não está na Bíblia. Santíssima Trindade não está na Bíblia, não existe na Bíblia. Fala do livre-arbítrio, que não está na Bíblia. Eles falam de um homem aceitar a Cristo. Que poder o homem tem para aceitar a Cristo, que também não está na Bíblia. Fala que um deslize de um salvo o faz perder a salvação, que também não está na Bíblia. Fala também que Deus apaga o nome do livro da vida, que também não está na Bíblia. Então tudo o que é fundamento para eles, para conduzir a ovelha a praticar aquilo que eles querem, que os homens querem, nada disso está na Bíblia, amados.
Nada disso está na Bíblia. Todo o fundamento que eles dizem viver aí fora, todo o fundamento religioso deles aí fora não está na Bíblia. Nada está na Bíblia. Então eles não vivem segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que está na Bíblia. Ou tem mais alguma coisa fora da Bíblia que a gente não sabe? Que a gente, né? O que é de Deus está escrito. O que Deus deixou para a gente está escrito. Amém? Então é o que está na Bíblia. Senão a gente tem que viver segundo aquilo que está na Bíblia. Amém? Então, se alguém, sabe, se você ainda ouve algo a respeito da Santíssima Trindade, esquece. Se você ouve algo sobre livre-arbítrio, esquece. Se você ouve algo a respeito de aceitar a Cristo, esquece. Se você ouve algo que um salvo pode perder a salvação, esquece. Se você ouve algo que se pode apagar o nome do livro da vida, esquece. Se você já ouviu algo a respeito, esquece, apaga, deleta da sua vida. Joga no lixo, pega tudo e joga no lixo. Amém? Manda na lixeira, deleta tudo isso da sua vida. Se você já ouviu, esquece. Amém? Ouve o novo de Deus para a sua vida. Amém? A tradição fala muita coisa que não está na Bíblia, que são conceitos e princípios, que vão totalmente contra os conceitos de Deus e vai totalmente contra os princípios de Deus. Vamos lembrar o que disse o reformador Martinho Lutero. Está no telão, pastora? Martinho Lutero disse isso lá atrás, em 1524, 1525, se eu não me engano, quando começou a reforma protestante. Amém? Lutero já dizia naquela época, se algum homem, de alguma maneira, atribuir a salvação ao livre-arbítrio do homem, mesmo a ínfima parte, nada sabe sobre a graça e não conheceu Jesus Cristo corretamente. Martinho Lutero dizia isso lá atrás, lá 1500 e tanto. Isso é Bíblia, amados. Isso que ele dizia já era Bíblia. Amém? E se algum homem, de alguma maneira, atribuir a salvação ao livre-arbítrio do homem, mesmo a mínima, mesmo a ínfima parte, nada sabe sobre a graça e não conheceu Jesus Cristo corretamente, então o homem não tem poder algum. Em João 15,16 diz a palavra: não fostes vós que me escolhestes a mim. Amém? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então é o Senhor quem nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Amém? E vos designei para que vades e deis fruto. Então o Senhor nos designou com um propósito. Amém? Nós fomos designados sobre esta terra para darmos frutos a Deus. Amém? E o vosso fruto permaneça. Então o nosso fruto tem que permanecer de geração em geração. Nas nossas famílias, na nossa descendência. Amém? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, amados, todo mundo aí fora gosta só dessa parte aqui, né? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. É o que todo mundo, né? Todo mundo declara aí fora. Mas ninguém, sabe, quer viver o que está dizendo a palavra aqui. Ninguém quer dar fruto. Amém? Ninguém quer compreender que foi o Senhor que nos escolheu, que não somos nós que escolhemos. Ninguém quer ser submisso a Deus da forma que Deus determina. Ninguém quer dar fruto a Deus da forma que Deus determina. Só quer pedir ao Pai e receber do Pai. Amém? Acho que Deus é obrigado a dar aquilo que eles determinam, que eles pedem. E se não acontece, Deus é ruim. Deus não ouve a oração, sabe? Mas não praticam nada do que Deus está dizendo aqui, não querem viver nada do que Deus está dizendo, está ensinando, sabe? Não querem viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. Temos que ir, amados, dar frutos e o nosso fruto tem que permanecer. Então a gente tem que ter uma vida correta, tem que ter uma postura correta, tem que plantar coisas boas. Amém? Para que a nossa semente dê frutos e o nosso fruto seja permanente sobre a terra, em todo o tempo. Para a glória de Deus.
palavra de Deus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Portanto, quando Deus escolhe, não é para ficar perambulando sobre a terra. Então, quando Deus tem um escolhido, não é para que esse escolhido fique aí perambulando sobre a terra. Ele não colocou um filho sobre a terra para ficar perambulando, para ficar andando, vagando, sem um propósito. Então tem um propósito, amém? E isso é um desígnio, e um desígnio com propósitos, pois o Senhor nos designou para que venhamos e demos frutos. E esse fruto deve permanecer, deixar legado para as próximas gerações. Então temos que deixar um legado sobre a terra. E tudo quanto pedirmos, o Senhor nos concederá. Amém? Para que sua glória seja manifesta através de nossas vidas. Amém? Se somos vasos de misericórdia, se somos vasos de honra que o Senhor nos fez, que o Senhor nos determinou, o Senhor quer manifestar a sua glória através das nossas vidas. Não, para Deus, Ele faz com alegria para aqueles que dão testemunho da sua glória, para aqueles que dão testemunho da sua palavra. Ele tem prazer em fazer, Ele tem prazer em dar. Então, por isso Ele determinou, já nos liberou as mais de 7.000 promessas em todas as áreas de nossas vidas. Ele tem prazer em ouvir a sua oração, Ele tem prazer em trazer à existência o seu sonho. O seu sonho é aquilo que Ele mesmo colocou no seu coração. Então Deus tem prazer em fazer nas nossas vidas, amados. Se cremos, se confiamos, Deus faz com alegria. Porque Ele olha para o filho e se alegra da forma que o filho tem procedido com a sua vida, da forma que o filho tem obedecido a sua palavra. Que pai que não dá o melhor para o seu filho? Quanto mais o nosso Pai eterno tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Então, amados, o nosso propósito também é manifestar através das nossas vidas a glória de Deus. Os milagres de Deus acontecerem nas nossas vidas. Darmos testemunhos. Amém? O milagre tem que acontecer. Nosso Deus é Deus de milagres, é Deus do impossível. E os milagres de Deus são para aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Então é para você. Os milagres, as bênçãos, as mais de 7.000 promessas, o melhor desta terra, sabe? Ampla suficiência, sabe? A superabundância em todas as coisas, o crescimento, sabe? A prosperidade, sabe? A exaltação, é para você que vive a palavra, que crê na palavra de Deus, que tem Deus como o único e soberano Senhor em suas vidas. Somos a nação santa e intocável. Amém? É da gente que Deus está falando. Essa palavra é para nós, para aqueles que vivem segundo a vontade, segundo a graça de Deus. Amém? Glórias a Deus. Em Atos 13, 48 diz a palavra: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra. Amém? E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então só crê aquele que é destinado. Todos que creem são destinados para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Somente são destinados, amados, nós que cremos. Amém? Os que não creem, não são destinados. Os que não creem, nunca vão crer. Aqueles que são da perdição, não podem herdar a salvação. Aqueles que são da salvação, não podem ser condenados à perdição. Amém? Isso também tem que ser algo maduro nas nossas vidas. Porque tudo isso, amados, foi determinado
antes da fundação do mundo. Os filhos da salvação, aqueles que creem, que ouvem e creem, já foram determinados lá atrás por Deus. Aqueles que ouvem e não creem, já foram também determinados para não crer. São os filhos da ira, os vasos de ira. Amém? Os filhos da perdição, que a gente já ouviu, quando a gente já ouviu sobre pré-existência. Os vasos de ira, os vasos de condenação sobre a terra. Amém? Fomos predestinados antes da fundação do mundo. Aqui na palavra, eles já estavam revestidos de um corpo físico, sendo assim, estavam em um processo de salvação. Volta na palavra, pastor, no começo. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui, amados, a palavra diz: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A palavra diz destinados, porque os gentios, os filhos, já estavam num processo, já haviam sido revestidos de um corpo. Então nós fomos predestinados antes mesmo da fundação do mundo, lá atrás, em espírito, mas em carne, em vida. A gente já está num processo de destinação por Deus. Já fomos destinados a algo nesta terra. Amém? Então aqui eles já estão destinados. Por isso a palavra diz destinados para a vida eterna. E já estamos num processo. Amém? Estamos passando aqui por esta terra já destinados para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Amém. Portanto, aqueles que estavam ali ouvindo Paulo pregar, todos eles creram. Nenhum bateu o pé e questionou a palavra. Amém? Eles se alegraram. Se alegravam, glorificavam a palavra. Então eles recebiam o alimento com alegria. Não tinha aquele negócio de, não é para mim, não é comigo. Eles todos creram. Porque todos eram predestinados a crerem. Que eu e você fomos postos para crer e não para duvidar. Amém? Nós fomos determinados, nós fomos postos nesta vida para crermos e nunca duvidarmos da palavra de Deus. Pois diz, amados, que a dúvida procede do maligno. E nós somos totalmente de Deus. Onde há dúvida, o inimigo reina. O inimigo mexe com a cabeça dos filhos de Deus. Onde a dúvida prevalece, o inimigo, o maligno prevalece. Então não pode haver dúvida na vida de um filho de Deus. Então a gente tem que ouvir e crer. Ouvir e receber. Ouvir e confiar. Aqueles que batem o pé, aqueles que não recebem, que dizem que a palavra não traz alegria, traz tristeza, que a palavra não está fazendo bem, infelizmente, amados, estão em dúvida. E a dúvida procede do maligno. Então, não é a gente quem diz, não é a gente que determina, a gente não tem poder nenhum para determinar nada. Mas é o que a palavra diz. Aquele que não crê, de repente não foi destinado a crer. Amém? Então, às vezes você está pregando a palavra no seu trabalho, às vezes você tem lá um amigo, uma pessoa ali que você insiste em pregar a palavra para ela, para ele receber a palavra, lê na Bíblia, mostra na Bíblia, explica, e a pessoa olha para você e fala, isso não é para mim. Isso não é comigo, não recebe, não aceita. Aí, às vezes você acha que você não está, ensinando o suficiente, que você não está, explicando o suficiente, que o problema está em você. Não está, amado. Não está em você. Você já semeou.
Se ele não está recebendo, de repente ele não é para crer. Não é para receber. Amém? Então fique em paz. Semeia. Amém? Em todos quanto você tiver a oportunidade de semear, semeia, que a gente não sabe. Aqueles que não são para crer, e os que são para crer. Mas aquele que você semear e receber com alegria, pode ter certeza que a semente vai dar fruto na vida dele. Amém? Em João 18:37 diz a palavra: Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus mesmo disse que somente aquele que é da verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a voz do Senhor. Então, só pode ouvir aquele que é da verdade, amados. Só pode ouvir aquele que foi predestinado para a verdade. Amém? Em Romanos 8, 29 e 30 diz a palavra: Porquanto, aos que de antemão conheceu. E aqui, amados, se conhecer um pouco de português, a gente vai entender, já que aos não é todos. Amém? Portanto, aos que de antemão. Não está escrito, portanto, todos que de antemão. Então tem um grupo. Aos que de antemão é um grupo que Deus, sabe, conheceu, que Deus formou, que está ali. O grupo do Senhor. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos não são todos. Então não é toda a humanidade que Deus está falando aqui. Não é todos que estão sobre a terra. Entre muitos irmãos. Então são entre esses irmãos. Esses muitos irmãos são aqueles mesmos que aos que de antemão conheceu. São os mesmos. E aos que de antemão conheceu, esses predestinou. Que no 30 diz: E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, Deus está falando sempre do mesmo grupo. Aos que de antemão conheceu, aos que predestinou, aos que chamou, aos que justificou e aos que glorificou. É o mesmo grupo que Deus foi, conduzindo processo por processo. Conheceu lá atrás, antes mesmo da fundação do mundo. Predestinou para a vida eterna nesta vida. Justificou pelo sangue do Cordeiro e nos glorificou. Nos lavou, nos reconciliou, amém? Então é o mesmo grupo, aqueles que o Senhor criou lá atrás, são os mesmos que vivem cada processo de Deus nessa terra. E cada processo manifesto por Deus nesta terra, já foi determinado por Ele lá atrás. Então aquele grupo que Ele criou, os filhos, os eleitos que Ele criou lá atrás, vivem os processos que Ele mesmo destinou também lá atrás, para que nesta vida passássemos. O próprio Cordeiro, Jesus Cristo, foi destinado por Deus lá atrás para ser o Salvador, o reconciliador entre os filhos. Porque a gente aprendeu que estávamos em pecado. Estávamos separados de Deus pelo pecado. Amém? E Deus sabia que o pecado iria nos afastar dele. Isso não foi surpresa para Deus. Quando Deus revestiu Adão, que foi o primeiro espírito eleito a ser revestido de carne,
revestiu Eva, criou Eva. Deus não se surpreendeu quando eles pecaram, quando eles tocaram naquilo que não era para tocar, quando Deus determinou que não tocassem. Amém? Naquele fruto eles foram e tocaram. Então aquilo não foi surpresa para Deus. Deus não se surpreendeu com aquilo. Aquilo já estava preparado por Deus. Teria que ser daquela forma. Tinha que ser daquela forma. Então Deus sabia que seríamos afastados dele pelo pecado. Mas ele também já havia preparado o Cordeiro, o reconciliador. Ele já tinha se colocado como Salvador para as nossas vidas, porque Ele nos criou e Ele mesmo nos salvaria e nos reconciliaria lá na frente, para nos trazer para Ele mesmo, porque Ele nos ama. E quando o pai ama o filho, o pai não quer o filho afastado, o pai quer o filho junto. Deus, Ele já tinha o plano perfeito, Ele já tinha o propósito perfeito para nos reconciliar com Ele novamente, para nos trazer junto a Ele. E tudo isso tinha que acontecer, para que a glória dele fosse manifesta, para que todos vissem que a obra é por Ele. Ele é o dono da obra, Ele é o Criador, Ele é aquele que traz o Filho de volta. Amém? Ele permitiu que o pecado, que os filhos do pecado tivessem um propósito sobre a terra, e tem até hoje, para manifestar a ira deles sobre o pecado. Por isso, hoje tem filhos da ira em fora. Existem os filhos do diabo, os filhos para condenação, que é a forma que Deus se manifesta contra o pecado. Ele abomina o pecado. Então a ira de Deus tem que ser manifesta sobre esses que foram destinados à condenação. E os que foram destinados à condenação não tiveram uma vida com Deus lá atrás, como nós tivemos. Nós fomos criados em espírito à semelhança do Pai. Amém? Imagem e semelhança do Senhor. Nós tivemos essa vida com o Senhor. Aqueles que foram criados determinados para a perdição, eles não tiveram uma vida com Deus lá. Esses não conheceram o próprio Deus. Esses não foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Vieram a partir de Caim para serem os vasos de ira sobre a terra. E nós, a nação santa e intocável, que o Senhor conduz em glória sobre a terra, em perfeita vitória e protegidos, amém, debaixo da sombra de tuas asas. Por isso devemos, amados, todos os dias dar graças a Deus, independente de como está o mundo aí fora, independente das coisas que acontecem aí fora. Nós somos escolhidos, amados, chamados com propósito. Se ouvirmos a voz e praticarmos, estaremos cumprindo o propósito de Deus. E se cumprirmos o propósito de Deus, vamos viver um plano perfeito, já preparado por Deus. Não vamos sofrer as consequências do mundo. Não vamos viver, a destruição do mundo. Não vamos viver o caos que já está sobre o mundo. Amém? Vamos viver em perfeita vitória. O mundo vai estar caindo tudo à nossa volta, pode estar caindo tudo. Mas nós, amados, somos a coroa de glória do Senhor, que ali está, retratado bem para vocês verem. Essa coroa de glória do Senhor, a coroa de fogo está à nossa volta, está à volta de nossas famílias. É porque o Senhor está nos guardando, está nos protegendo, está nos separando do mal desse mundo. Então, amados, é crer e confiar no Senhor. Somos cercados, protegidos pela coroa de glória, pela coroa de fogo do Senhor. Então temos um plano, temos um propósito. Se ouvirmos e praticarmos, estamos tranquilos. Amém? Glória a Deus por isso. Só se salvarão os que têm os nomes escritos no livro da vida. Está no telão, pastora? Se você quer anotar, se você quer ter essa frase bem gravada nas suas vidas, anota aí. Só se salvarão os que têm os seus nomes escritos no livro da vida.
Então, amados, todos os que Deus predestinou têm os seus nomes escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Amém? E como sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida? Como você tem certeza disso? Que o seu nome está escrito no livro da vida? Como você tem a plena convicção disso? Vou lhe fazer uma pergunta. E dependendo da sua resposta, você vai ter essa certeza. Está escrito. Está determinado. Mas para você ter essa certeza, sabe, dentro de você carregar essa certeza o tempo todo. Você está crendo na palavra que está sendo pregada nesta manhã aqui? Amém? De todo o seu coração? Você está recebendo essa palavra? Essa palavra está te trazendo bem? Está te fazendo bem? Glória a Deus por isso. A palavra diz que somente os da verdade ouvem a voz de Deus. Somente os da salvação, os que têm o nome escrito no livro da vida, podem ouvir a voz de Deus. Podem crer na palavra de Deus. Então, se você ouve a voz de Deus, se você crê na palavra de Deus, seu nome está escrito lá. Então já está carimbado, já está carimbado lá. Glória a Deus por isso. Quem não é da salvação, amados, pode até tentar ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Mas tem muitas dúvidas. E acabam não acreditando em nada do que ouvem. E logo se revelam lobos. Então quem não tem o nome escrito no livro da vida, quem não é destinado, quem não é predestinado para a salvação, às vezes quer até se passar por ovelha, sabe? Às vezes quer até estar no meio ali da igreja, quer estar envolvido no meio das ovelhas, cego, não está compreendendo nada, às vezes começa a querer plantar umas coisinhas aqui, sabe? Começa a querer levar uma conversinha ali, começa a querer criar o caos no meio da igreja. Não vive nada do que a palavra diz, não recebe nada que a palavra diz, não compreende nada que a palavra diz, é cego. E conforme o tempo, eles não aguentam e acabam se revelando lobos. Acaba mostrando a verdadeira essência. Porque a palavra é viva, amados. A palavra tem poder. Sabe? E se não é ovelha, não vai conseguir se disfarçar de ovelha. Cai as máscaras, sabe? Vem à tona o lobo verdadeiro. Sabe? O bode, como o pastor diz. Sabe? Quem é ovelha não é como o bode. A ovelha ouve e obedece. O bode não. O bode dá cabeçada. O bode sai, sabe? Faz a algazarra toda aí no meio. Se botar um bode no meio do rebanho de ovelha, o bode vai fazer a bagunça no meio das ovelhas lá. Vai querer, sabe, causar no meio lá. E ovelha não. E ovelha é mansa, é tranquila, é obediente. Ouve a voz do pastor. Amém? E segue o bom pastor. Então aqui são todas ovelhas, predestinados, escolhidos, salvos para todo sempre. Glória a Deus por isso. Em Apocalipse 21, 7 diz a palavra: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nela é a cidade santa. Amém? A cidade santa, Nova Jerusalém. Nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Então o que é contaminado não vai conhecer a cidade santa, não vai penetrá-la. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus.
Nós já somos, amados, lavados, purificados, santificados, glorificados pelo sangue do Cordeiro. Outrora, estávamos no pecado. Outrora, estávamos afastados de Deus. Mas nosso Deus é maravilhoso. Ele nos trouxe para junto dele novamente, nos reconciliou com ele, e pelo seu próprio sangue, ele nos lavou, nos purificou de toda a contaminação do pecado, de todo o mal do pecado. O Senhor nos lavou, amados, nos fez santificados, nos fez glorificados pelo próprio sangue do Cordeiro, por seu próprio sangue. Amém? Então somos limpos, somos livres, amém? Somos lavados. Não há nenhuma contaminação nas nossas vidas. Os que são de Cristo permanecem com Cristo durante todos os seus dias sobre a terra e retornam para a glória com o Senhor. E os que não são de Cristo não podem permanecer, porque na verdade nunca estiveram com Cristo. Se alegram com as coisas do maligno. Então aqueles que não são de Cristo não conheceram a Cristo antes da fundação do mundo. Então não estiveram com o Senhor. E se não estiveram, como poderiam se alegrar com as coisas de Deus, se não conheceram a Deus? Amém? Se não cantavam e rejubilavam quando o Senhor criava os céus e a terra. Então eles não conheceram a Deus, não ouviam a voz de Deus. Não tem como se alegrar com as coisas de Deus. Então as coisas de Deus, as novidades, a palavra de Deus, a revelação da graça de Deus, é só para aqueles que ouviram a voz de Deus lá atrás, amados, antes da fundação do mundo, para a glória do Senhor. E aqueles que ouviram permanecerão durante toda a sua vida. Amém? Guardados pelo Pai. Se tem um propósito, tem que cumprir o propósito. Não existe livre-arbítrio, não existe vontade do homem. Cedo ou tarde, se Deus tem um plano para um filho, para que esse filho venha, não tem poder que vá resistir, amado. Não tem força, não tem, sabe? Não tem aquele que vai dizer não para o Senhor. Se Deus determinar que esse filho vai vir para ele, vai servi-lo, esse filho vai ter que servi-lo, esse filho vai ter que vir, sabe, se prostrar aos pés do Senhor. Não tem como dizer não, não tem, sabe, meio termo. O Senhor determinou, acontece. E Deus é soberano. E Deus é soberano. Em Daniel 12:1 diz a palavra: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, amados, o tempo da angústia está por vir. O caos, muitos acham que já está aí. Isso é só o começo. O mal vai se levantar, vai reinar sobre a terra. Mas os que forem achados, escritos no livro da vida, já estarão salvos, já serão arrebatados por Deus e estarão na glória. Amém? Só ficará aqueles que já foram condenados, aqueles que já são destinados para a condenação, porque os filhos de Deus subirão com o Pai, antes de tudo. Amém? Glória a Deus.
Vamos tirar mais algumas dúvidas, amados. Para que não fique nenhuma dúvida na sua vida, de hoje por diante, a respeito se o seu nome está ou não está escrito no livro da vida. Para que não passe em momento algum na sua vida, sabe, não se instale nenhuma dúvida. Porque onde há dúvida, reina o maligno. E o maligno não pode reinar em nossas vidas, em nossa mente, porque nossa mente é de Cristo, nosso coração é de Deus, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Como você pode ter a plena certeza e sair daqui convicto que você é de Deus e o seu nome está escrito no livro da vida? Porque você é predestinado. E como você vai entender isso? Está no telão, pastora? Não tem, né? Nossa, aqui acho que não é telão. Em primeiro lugar, se você reconhecer que é incapaz de salvar-se. Amém? Reconheça isso. Se você reconhece isso, já é um primeiro passo. Segundo lugar, se você reconhecer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Em terceiro lugar, se você crer e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e seu Salvador. Quarto lugar, se você tem essa perseverança, essa constância de estar na casa do Pai, dando as primícias a Deus. Amém? Se você ama estar no concílio de Deus, ama estar junto ao Senhor, na casa do Senhor. Em quinto lugar, se você ouvir a palavra e crer, se alegra e pratica. Amado, isso não é condição para ser salvo, amém? Isso não é condição. Isso é só para que você, sabe, tenha certeza que você, sabe, é só para você guardar isso, entender. Para você sair daqui crendo absolutamente que você é um predestinado. Amém? E que o seu nome está escrito no livro da vida. Então, se você ouviu tudo isso, se identificou com tudo isso, é só para você ter a plena certeza. O meu nome já está escrito lá. Não tem dúvida, não resta dúvida. Então ninguém tem a capacidade mais de chegar em você aí fora e colocar qualquer tipo de sabe, nem que seja um grão de areia, um grão de mostarda na sua cabeça de dúvida. Ninguém mais tem essa capacidade. Não tem homem no mundo que venha colocar essa dúvida na sua cabeça mais. Se você ouviu, entendeu e creu o que está escrito, se você está recebendo, sabe? Se você entende que você é incapaz de salvar-se, se você reconhece que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, se você confessa com sua boca que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, amém? Se você tem essa perseverança, se você tem a constância de estar em comunhão, se você ama estar em comunhão, adorando a Deus na casa do Senhor, amém? Se você ouve a palavra e crê, e se alegra e pratica, amado, já está, não tem dúvida mais, já está determinado, você já tem isso gravado em você, a partir de agora, amém? Já está gravado, isso já é certo na sua vida, amém? E se Deus determinou, Deus não volta atrás, amém? Deus não retorna, Deus não volta atrás naquilo que Ele já falou, que Ele já determinou, que está escrito. Se está escrito, nós cremos e confessamos, amém? Em Lucas 10, 20 diz a palavra: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem. Então, amados, se alegrem, não porque você tem o dom de expulsar espíritos, porque os espíritos se submetem a você. Não se alegra porque você tem o poder de manifestar o dom da cura pela palavra. Não se alegra porque, sabe, porque você pede e algo acontece na sua vida por bênçãos, sabe, não se alegre por isso, Deus diz. Mas se alegre sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Isto é motivo de alegria para você. Então a nossa alegria, amados,
é ter nossos nomes escritos no livro da vida, nossos nomes estão arrolados nos céus, nosso nome já está gravado com o Senhor. Este é o nosso verdadeiro motivo de alegria. Isso que Deus nos fala, isso que está escrito na palavra, para nos alegrarmos por isso, não por outras coisas. Não porque expulsamos espíritos, não porque espíritos se submetem à nossa voz, porque falamos que sai em nome de Jesus, esses espíritos saem, que faz aquela algazarra, que faz aquela festa, que isso, que aquilo. Não se alegre por isso. Porque manifesta cura, e que está curado, e que isso, que um paralítico anda, é maravilhoso. Deus faz milagres, sim, Deus faz milagres, amados. Você tem poder de operar milagres em nome de Jesus? Você tem poder de operar milagres em nome de Jesus, sim. Amém? A gente tem poder de operar milagres, mas não seja isso a nossa alegria, não seja essa, sabe, o nosso motivo de estarmos na casa do Senhor, sabe, buscando algo, querendo algo. Seja a sua alegria ter o seu nome arrolado nos céus, ter o seu nome já escrito no livro da vida, já ser um predestinado para a salvação. Essa seja a sua alegria, amém? Estar no concílio do Senhor. Glória a Deus. Em Apocalipse 3:5 diz a palavra: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. O vencedor. Quem é vencedor? O que nós somos? O que a palavra diz a nosso respeito? Mais que vencedores. Já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele já nos fez mais que vencedores. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Glória a Deus. Então eu lhe pergunto, amados, existe algum modo de Deus apagar o seu nome que já está escrito no livro da vida? Nenhum, né? De modo nenhum. Porém, a tradição evangélica diz que sim. E falam muita coisa que não está escrito na Bíblia. Em Oséias 4:6 diz assim a palavra: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Amém? Está escrito: onde não há conhecimento, não tem entendimento, amados. Sabe? O povo vai perecer. O povo vai sofrer. Então, glória a Deus, porque o conhecimento chegou às nossas vidas. Amém? E aqui já não tem mais nenhum tipo de sofrimento. Aqui ninguém mais perece. Porque a gente já vive com a certeza, convictos. Amém? Porque vivemos com convicção. Quando um salvo transgride a palavra, amados, ele não vai ter seu nome apagado do livro da vida de modo nenhum. Independente do pecado, independente do tamanho do pecado dele, que ele venha cometer nessa vida. Que a gente ouve muito que se o filho aceita Jesus, ele tem seu nome escrito no livro da vida. Se o filho transgride, sabe, dá uma derrapada, dá uma tropeçada, peca, tem seu nome apagado do livro da vida. Aí se o filho volta para a igreja, confessa, aceita, tem seu nome escrito de novo no livro da vida. Erra, tropeça, tem seu nome apagado. Então dá a impressão, né, que, como diz a bispa lá em São Paulo, parece que tem lá um anjo lá que é assessor de Deus lá, que fica lá só para escrever e apagar o nome do filho. Né? Porque tem filho aí que vão falar a verdade, né? Tem uns aí que, se fosse, não tinha nem página mais para escrever o nome dele ali. Já tinha rasgado, né? Apagava, escrevia, apagava, então já não tinha mais jeito. Não existe isso, amado. Não tem isso. Independente do pecado, independente do que fizer errado, não vai ter o seu nome apagado do livro da vida, não vai, perder a salvação de modo nenhum. Já está escrito, já está, consumado por Deus, já está determinado por Deus a salvação, seu nome está escrito lá, mas o que o filho praticar vai
vai colher. Então isso é determinação de Deus. Então se plantar errado, se praticar o pecado, se fizer coisa errada, vai colher o fruto dessa plantação errada. Então, essa é a consequência. E isso já é doloroso. Amém? Porque tem muita colheita que é difícil. Que você vê muitos sofrendo por estar colhendo algo errado, sabe? E Deus ama os seus filhos. E aqueles que Deus ama, Deus disciplina, como a gente já disse. Sabe? Pela palavra, Deus disciplina. Deus corrige. Sabe? Se Deus disciplinou pela palavra, e o filho ainda insiste em errar, Deus vai lá e corrige. Vai ser um pouco mais rígido. Disciplinou, não obedeceu. Deus vai corrigir. Amém? Deus corrigiu. Voltou, quer insistir no erro. É escolhido, é predestinado. Sabe? É vaso de misericórdia. Está nesta terra para cumprir um propósito de Deus. Mas está insistindo. Não, quer errar, quer andar no meio da baderna. Quer fazer coisas segundo a própria vontade, segundo a carne. Aí Deus vai lá, amados, e açoita. Aí um açoite de Deus é pesado. Amém? Tem filhos que às vezes é até ceifado antes da hora. De tanto que ele pratica o mal nessa terra. Deus fala, filho, vem. Vem para junto de mim, que você já está me envergonhando muito aí. Se você é meu, você é predestinado meu, eu te criei, eu te escolhi, mas você não está me alegrando aí não. Você não está me alegrando aí na terra não, você não está cumprindo o meu propósito. Então vem para volta comigo. Então Deus recolhe. Amém? Então Deus disciplina, Deus corrige e Deus açoita aqueles que são filhos. Por isso aquele que é filho não anda com aquele que não é. Se você vê aquele que gosta de plantar o mal, que gosta de praticar o mal, se aparta, amados. Você não é criado para aquilo. Você não foi destinado para aquilo. Amém? Então não queira você receber a disciplina, não queira você receber, ser corrigido, e muito menos açoitado. Amém? Seja obediente, seja filho, obedeça ao Pai. Obedeça a voz do Senhor, que você só vai ter a ganhar. Só vai ter a colher benefícios, bênçãos sem medidas. Só vai ter a crescer, só vai ter exaltação na sua vida se ouvir a voz do Pai e praticar. Amém? Deus é soberano, amados. Se Ele teve a determinação de colocar o meu e o seu nome escrito no livro da vida antes dos tempos eternos, Ele garante a nossa vida eterna. Amém? Ele garante. Garante a nossa salvação. Porque o Senhor não é homem para mentir e nem filho de homem para que venha se arrepender. Está escrito. Amém? E nós cremos assim. Então, amados, repita comigo, hein? O meu nome nunca será apagado do livro da vida. Deus começou a obra. Porque Ele me predestinou. E me completará. Até o dia de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Um telão agora, pastor? Cristo foi destinado, desde antes da fundação do mundo, para salvar unicamente os seus filhos, os predestinados. Amém? Então Cristo foi destinado, como a gente já disse, desde antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha destinado a Cristo para ser o nosso Salvador. Amém? Em 1 de Pedro 1, 19 e 20 diz a palavra: mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado
no fim dos tempos, por amor de vós. Amém? Glória a Deus. Então, o precioso sangue do Cordeiro, amados, já era conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, Deus já tinha determinado a Cristo como nosso Salvador desde antes da fundação do mundo, desde antes de tudo. Amém? Por amor de nós, por amor de vós, porque Ele nos ama. A obra de Cristo foi manifestada por amor de nós, porém o sangue que foi vertido na cruz foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O sangue era conhecido antes de tudo, porque Deus tem tudo predestinado. Amém? Deus, ao nos formar, já sabia que nasceríamos em pecado. Quando Ele nos formou em espírito, Ele já sabia que a nossa concepção como homens de carne seria em pecado. Então Deus já sabia que nasceríamos em pecado. Amém? O nosso espírito é que foi feito à imagem e semelhança de Deus, em espírito. Amém? Mas o nosso corpo físico, sabe? O nosso espírito foi revestido desse corpo e o nosso corpo nasceu em pecado. E Deus já sabia disto. Por isso o Senhor já determinou a Cristo como nosso Salvador. Ele já tinha a provisão para o pecado nas nossas vidas. Sabendo que já nasceríamos em pecado, Deus já tinha a provisão preparada. Sabe? Já tinha a solução preparada para o pecado. Então já estava determinado, amados. Na cruz do Calvário, o Senhor materializa e manifesta o plano dele predestinado de antemão. Então o que acontece, tudo que foi, sabe, o que ocorreu na cruz do Calvário, tudo que Cristo passou por nós na cruz do Calvário, foi materializado. Sabe? Aquilo que Deus já havia predestinado lá atrás, já havia determinado lá atrás, se materializou quando Cristo, há 2000 anos atrás, sabe, veio para nos salvar, veio como Salvador. Amém? E essa obra se manifesta, se materializa em nossas vidas, a partir de quando confessamos o nome de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, não tem questão de tem que ser batizado, tem que aceitar Jesus, não. Independente, não tem questão de batismo para você receber, se você ser reconciliado com Deus. Para você se reconciliar com Deus, basta você confessar que o Senhor, que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador. Confessa com a sua boca e crê com o seu coração. Amém? Você fez isso, automaticamente, você já é filho. Só pode fazer isso quem é filho. E só crê aquele que tem o Espírito Santo de Deus em suas vidas, que é templo do Espírito Santo de Deus. Então só esse pode crer, pode confessar crendo. Então a gente creu, a obra já está consumada em nossas vidas. Jesus materializou há 2000 anos atrás a obra. Mas é agora, nessa vida, a gente confessou tudo aquilo que Jesus fez há 2000 anos na cruz do Calvário, tudo que Ele sofreu por nós, sabe? Vai se manifestar em nossas vidas, por aquilo que a gente confessa, pelas nossas bocas, crendo e confiando com o nosso coração. Amém? Em Efésios 5:25, diz a palavra: maridos, tem maridos aí? Pega a mão então, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, e se entregou por ela. Então Cristo amou a igreja, amados. Amém? Cristo não amou a humanidade. Amou a igreja. Amou o seu corpo, o seu povo, os seus escolhidos. Amém? Então, é a igreja de Cristo. E quem é a igreja de Cristo? São os eleitos de Deus. E quem são os eleitos de Deus? Aqueles a quem Ele de antemão, sabe, desde antes da fundação do mundo, criou o Espírito à sua imagem e semelhança. Amém? Aqueles a quem Ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Nós e todos aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus morreu por estes. Jesus morreu por nós. Amém? A sua igreja. Em Judas 4, diz a palavra:
Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Os critérios de Deus, amados, são definidos, estão em sua palavra, e Deus não tem dúvida acerca de nada. Ele já fez todas as coisas, tudo está consumado. Amém? Tudo já foi feito pelo Senhor. A nossa vida, a nossa existência, é um plano perfeito de Deus. É determinação de Deus que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Amém? Tudo é feito segundo a vontade do Senhor, nosso único, soberano e Salvador Jesus Cristo. E para finalizar, amados, em Provérbios 21:1 diz a palavra: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, amados, o coração do rei na mão do Senhor segue o rumo que Deus determina. Como ribeiro de água, corre para onde a corrente o toca. Então, como ribeiros de águas, nós somos na mão do Senhor. Amém? Como ribeiros de águas, a gente segue para onde o Senhor nos determinou a seguir. Amém? A gente, não tenta impedir o agir de Deus nas nossas vidas. A gente não tenta desviar o curso da água. A gente não tenta, dar jeitinho no curso da água, no curso do ribeiro. A gente segue segundo onde a mão de Deus nos conduz. Então sejamos em todo tempo como ribeiros de águas na mão do Senhor. Amém? Segundo o querer do Senhor, inclinados, sujeitos, submetidos a um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que tudo fez, tudo faz e tudo fará. Amém? Até os dias da salvação, até o fim dos tempos. Ele é o único, Ele é antes, hoje e será para todo sempre. Ele não muda e jamais mudará. Amém? Que sejamos todos filhos, obedientes, praticando a vontade do Senhor, vivendo segundo a determinação de Deus, tendo a predestinação e a eleição como coluna em nossas vidas, firmados, edificados sobre a rocha. Amém? E que assim seja, porque assim está escrito, assim disse o Senhor. Amém? Glória a Deus por isso.